Então, eu sou Índigo, sou escritora, roteirista, escrevo livros para jovens, crianças, tenho 35 livros publicados, moro em São Lourenço da Serra, pertinho de São Paulo. Lá eu ofereço um retiro de escrita, que é um projeto que eu comecei um ano atrás. Estou aqui em Pardinho porque eu estou de passagem para Botucatu, né? Tenho família lá e não conhecia aqui o centro Max Pfeffer, fiquei encantada, achei super lindo, super acolhedor. Foi uma alegria assim, ver uma biblioteca tão bonita, tão bem cuidada, tão caprichada. Eu acho que tudo começa assim, porque quando criança eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu imagino que todo escritor, escritora começa pelo gosto da leitura mesmo, né? Então, isso foi uma coisa naturalmente. Claro que minha mãe sempre incentivou, né? Meu pai também, eles eram leitores, então tenho muitas memórias dos meus pais lendo. E eu, desde pequena, sempre lia de tudo, assim, gibis, romances, contos, crônicas. Sempre gostei demais de ler. Daí, quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um diário da minha tia, que naquela época era muito comum crianças escreverem diários, né? Era uma moda, as meninas com diário. E era aquele diário bem clássico, assim, cor-de-rosa, tinha um cadeado, tudo. E daí foi ali que eu acho que realmente nasceu o gosto pela escrita. Porque todos os dias eu chegava da escola e eu escrevia tudo o que tinha acontecido no meu dia. E daí, quando terminou aquele diário, eu lembro que eu tive um pressentimento assim que foi muito interessante, que eu falei, nossa, eu estou aqui há meses, né? Todos os dias, tudo que eu vivo eu escrevo. E agora chegou na última página. Se amanhã, ao final do dia, eu não escrever, acho que eu morro. Como se eu tivesse criado um sistema ali de sobrevivência. E para mim era uma grande terapia, assim. Eu nunca quis fazer terapia porque, para mim, o diário era suficiente. Ali eu processava meus pensamentos, desabafava, né, fazia um balanço da minha vida. Então, para mim, a escrita sempre foi terapêutica. E quanto mais eu escrevia, assim, por curtir, escrever, melhor eu ia na escola, né? Nas aulas de português, história, tudo que exigia escrita. Daí, quando eu quis fazer faculdade, assim, de cara, eu falei, é jornalismo. É jornalismo. E daí eu me formei em jornalismo. Fiquei pouquíssimo tempo trabalhando nessa área e já migrei para a literatura. Olha, o processo criativo, eu acho que é uma coisa que muda com o tempo, né? Mas, assim, para mim, o que sempre perdurou, independente da fase de escrita. Eu escrevo todos os dias, de segunda a sexta. Eu nunca espero ter inspiração. Isso, para mim, é uma coisa que não existe. Com inspiração ou sem inspiração, eu vou, acordo, tomo meu café da manhã e escrevo. Agora, o processo, né, é legal porque cada escritor tem suas manias, seus truques. Para mim, assim, eu tenho que acordar, tomar café de preferência sem ficar conversando. Eu tomo café quieta, não falo. Eu falo bom dia para o meu marido e depois a gente vai começar a falar lá para meio-dia. Na parte da manhã eu não falo mesmo, porque eu tenho a impressão que se a gente acorda e começa a falar muito e atende telefone e olha o WhatsApp, pronto, a energia da escrita foi embora. Então, em silêncio, eu vou para o meu escritório, escrevo o meu diário, agora eu escrevo de manhã, né? Escrevo de manhã no papel, é um caderninho, ainda é um caderninho. Daí eu ligo o computador e daí eu começo a escrever os meus livros. Não abro e-mail, não abro o WhatsApp, não falo com ninguém. Até às 11h30 da manhã é isso. Pode estar caindo o mundo, eu não vou saber, porque eu fico desconectada mesmo. Daí, depois que eu ligo o celular, que eu abro e-mail, pronto, já não consigo mais escrever. Então, eu sei que é um tempo que tem que ser muito bem zelado, esse tempo da criação. E uma coisa assim de processo criativo que eu comecei a fazer há uns 3 anos, que funciona muito, é assim. Eu tenho uma lousa do lado do meu computador. Então, se eu comecei a escrever às 8 da manhã, eu escrevo lá 8 horas. E eu sempre me obrigo a ficar na cadeira por 1 hora, pelo menos. Então,
eu escrevo das 8 às 9. Daí, 9 horas, eu escrevo lá, 9 horas. E daí eu vejo quantas páginas eu produzi. E coloco 2 páginas. Porque assim, em 1 hora, eu consigo escrever no máximo 3 páginas. Daí eu levanto, ponho água nas plantas, ou lavo uma roupa, alguma coisa, faço uma pausinha assim, né, de 15 minutos. Volto, daí 9h15. Daí eu sento e fico mais 1 hora. Daí eu coloco lá. Sabe por quê? Porque isso é tipo uma prisão que eu crio para mim. Porque quando a gente escreve, acontece uma coisa assim. Você escreveu durante meia hora e daí... você não sabe mais o que vai acontecer com a história, o que você faz com aquele personagem. Daí é muito fácil. Você levanta da cadeira e fala, deixa eu ir lá botar o feijão de molho. E daí quando você viu, você já está fazendo 1000 coisas e... né? Mas se você se obriga a ficar lá, você chega ao final do texto. Você chega... a sua energia para aquele momento criativo. Exatamente. Você se obriga a ficar lá trabalhando naquilo. E daí eu tenho essa contagem de quantas horas eu trabalhei no dia, quantas páginas eu produzi. Porque antes, eu não sabia. Se alguém me perguntasse, hoje quantas horas você trabalhou? Falei, trabalhei o dia inteiro. Mas não é verdade que eu trabalhei o dia inteiro. Agora eu sei direitinho quantas horas eu fiquei escrevendo, quantas horas eu fiquei fazendo outras coisas, né? E quantas páginas eu produzi por dia. Eu gosto de ser assim, uma coisa meio formiguinha, funcionária pública. Sim, que ótimo. Muito interessante. Olha, no começo, acho assim, para quem está aqui, os jovens que estão aqui participando, sabe quando assim, a gente tem um pouco de vergonha? Assim, a gente escreve um texto e daí está constrangida. Eu não sei se as pessoas vão gostar, não vão gostar, se eu mostro, se eu não mostro. Para mim era assim. Daí eu publicava na internet e eu falei, eu não vou botar meu nome nisso. Eu vou inventar um pseudônimo. Daí ninguém vai saber que sou eu escrevendo. E durante muito tempo deu certo, porque as pessoas liam e não sabiam quem era. Não tinha minha foto, não tinha nada. E daí as pessoas comentavam e eu ficava pegando os comentários assim com muita liberdade, porque ninguém sabia que era eu mesmo. Então foi um ato de liberdade mesmo para eu poder escrever. E foi ótimo. E índigo é legal porque daí não dá para saber se é homem ou se é mulher. É uma cor. É uma cor. E eu gostava disso, porque tinha muito esse papo de literatura feminina e tal. E eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que homens podem escrever na voz de mulheres, mulheres podem escrever na voz de homens. Eu posso escrever na voz de um pinguim, coisa que eu já fiz. Então, eu acho legal ter um nome que não diz nada, não revela nada. E exatamente. Eu acho que quando a gente escreve, a gente muda. Eu não sinto assim que é a Ana Cristina Oliveira que está lá escrevendo. É outra figura. Então faz sentido ter outro nome. Olha, eu já acompanhei esse papo, né, quando começaram os e-books, que ia acabar o livro físico. Depois, e agora está um papo mais maluco ainda que eu acho, que é como tem o GPT Chat, né, o chat, não vai precisar mais de escritores escrevendo livros, né? Agora essa é a nova onda, que tudo vai ser inteligência artificial. E eu até entrei lá para testar o chat e assim, não tem como, né? Não tem. É muito, muito básico e previsível, porque é feito através de uma fórmula, né? Uma fórmula que tem uma lógica. E eu acho que a criação, ela foge da lógica. Tanto que, vira e mexe, eu estou escrevendo um livro, eu me pego assim, dando risada de uma coisa que eu escrevi. Por quê? Porque eu não imaginava que eu ia escrever aquilo. Tem um elemento assim, misterioso, surpresa, que acontece no ato da criação. Que isso não pode ser feito por um robô, né? Essa coisa espontânea. E eu acho assim, a gente passa muito tempo nas telas, né? Na tela do computador, na tela do celular, do iPad, tudo. O livro, para mim, é um lugar de descanso da tela. Por isso que eu acho que o livro físico não tem chance de acabar. Às vezes que eu fui ler no Kindle, foi muito fácil largar o livro pelo meio, muito. Assim, a maioria dos livros que eu comecei no Kindle eu não terminei. Porque eu esquecia que eu estava lendo aquele livro, ele não ficava assim do lado da minha cama. Eu esquecia. Mas eu gosto realmente de ver o livro, né? A capa. E eu acho que o livro, ele é um objeto de arte. Ainda mais livro para criança, né? Tipo, eu estou olhando aqui esses livros atrás de mim, eles são
cada um, você vê, tem um trabalho artístico lindíssimo, que isso, a hora que vai para a tela, se perde. Né? E você... Uma coisa que, por exemplo, acho que, para mim, achei muito frustrante no livro digital, você até pode ver na barrinha em que parte você está do livro, né? Mas tem uma coisa de você ver o seu marcador andando pelo livro e você tá com o livro na mão, que isso é uma experiência sensorial. O cheiro, né? O peso. Então, eu acho que vão conviver os dois perfeitamente bem. Né? Então, na fase que eu escrevia contos no blog, eram contos para adultos. Né? E eu comecei por aí, porque eu tinha 25 anos, eu acho que o meu público leitor era exatamente a idade que eu estava. Né? Até que um dia eu comecei uma história que era protagonizada por um menino que queria ter um bicho de estimação e a mãe não deixava, e ele começa a trazer bichos escondidos para casa. E daí, quando eu comecei essa história, eu falei, nossa, mas aqui tem uma voz narrativa diferente. Falei, pela primeira vez eu falei, isso eu acho que vale a pena publicar mesmo, numa editora, porque aqui eu acho que tem uma coisa muito única. Ali eu descobri minha voz, que era diferente de tudo que eu já tinha escrito antes. E daí eu falei, agora eu cheguei, assim, onde eu acho que eu posso contribuir para a literatura. Porque tem uma coisa que eu acho que é interessante, a gente tem autores maravilhosos que vieram antes, né? E quando você fala, sou escritora, vou começar a publicar livros, vem junto Lígia Fagundes Telles, vem a Margaret Atwood, vem todo Machado de Assis, assim, tudo que a gente já leu, e fala, tá, mas o que eu tenho a contribuir que esses caras já não fizeram, né? E ali eu falei, aqui sou eu, nesse livro, que é o Saga Animal. Então, eu acho que não fui eu que escolhi escrever para essa faixa etária. Quando eu vi, ficou óbvio que meu dom era para essa faixa etária. Sem que não foi premeditado, né? Eu descobri isso fazendo. E depois eu tentei escrever livro para crianças bem pequenas, que eu achei dificílimo. Escrevi alguns, mas achei muito difícil. E livros para adultos eu também tentei escrever e não gostei do resultado. Então, eu sei que é esse público, 9 a 13. Agora que eu estou escrevendo, eu acho que chega até 15 anos. Né? Então, eu comecei, em 2012, aconteceu uma coisa interessante. Na mesma semana, 2 produtoras me procuraram, perguntando se eu queria adaptar um livro meu para série de TV, né? Ou para cinema. Eu falei, tenho muito interesse, mas gostaria de participar, né? Eu gostaria de estar lá, colocando a mão na massa, tal. E daí as produtoras falaram, legal, mas nesse caso, você assim, sabe escrever roteiro, você já estudou isso? Eu nunca tinha estudado roteiro. Daí eu comecei a fazer cursos de roteiro. Então, eu passei alguns anos fazendo cursos, me especializando, e daí comecei com um livro meu. Assim, o primeiro laboratório de roteiro que eu fiz foi com o livro Um Pinguim Tupiniquim, que eu deixei um exemplar aqui para a biblioteca. Aqui. E daí, esse daqui. Daí eu cheguei lá, né? Era um curso de 1 ano de roteiro. Daí eu falei, a história vai ser essa. Daí eu tinha a história toda na minha cabeça e comecei a escrever o roteiro desse livro aqui. Daí, depois de 1 ano, estava pronto o roteiro. E agora está justamente no processo de virar filme mesmo. Né? Mas depois disso eu escrevi roteiros inspirados em livros de outras autoras. Outro livro meu eu roteirizei também. Escrevi roteiro... aqui na biblioteca, com certeza, vocês têm livros da Silvana Rando, do Gildo. Sim. Então, a série do Gildo, que está para lançar também, escrevi roteiros do Gildo. E é muito bacana, porque quando a gente escreve literatura, é sempre assim, super solitário, super. São meses e meses que você escreve sem trocar ideia com ninguém. E quando você escreve roteiro, é já coletivo, né? Assim, você escreve poucas cenas, você já manda para o colega roteirista, já manda para o diretor, já manda para o produtor, o tempo inteiro está
você está recebendo o feedback do que você está escrevendo. Então, é muito diferente. Então, eu gostei bastante, assim, de trocar um pouco de áreas. Eu moro num sítio, né? Então, em São Lourenço da Serra. E lá, quando a gente chegou nesse sítio, tinha a casa onde a gente mora, mas tinha um chalezinho que estava inacabado. Não tinha vidro nas janelas, entre a parede e o teto tinha um vão, assim, então passava morcego dentro, né? E eu olhei e falei, a gente precisa pensar o que vai fazer com esse lugar, né? E daí me veio a ideia de fazer um retiro de escrita. Então, seria um lugar onde escritores, roteiristas, professores universitários, assim, uma pessoa que está, por exemplo, fazendo a tese de doutorado dela, que é um lugar tranquilo para ir escrever. Então, a gente terminou a reforma desse chalezinho e criou todo um ambiente para que seja uma pessoa. Então, é uma cama de solteiro, né? É um ambiente de escrita, é tudo para a escrita. Então, a pessoa vai para lá, ela fica hospedada lá, a gente serve café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, e ela não se preocupa com nada, só escrever. E é o sonho de todo escritor poder, né? Não ter interrupção nenhuma. Então, agora, dia 24 de agosto, faz um ano que a gente começou. A gente já recebeu 20, a gente fez 20 retiros, mas não são 20 pessoas, porque muitas voltam. Tem uma que voltou 4 vezes já, né? Então, e é uma experiência muito gostosa. E, além disso, por exemplo, se vai uma escritora para lá e ela quer uma mentoria minha, então ela manda algumas páginas do texto, daí eu peço para ela preencher um formulário, faço 1000 perguntas e daí eu faço um programa de escrita para essa pessoa. Então, durante a estadia dela, tem as atividades. Dela escreve, dela me manda o texto, daí eu leio, faço uma leitura crítica, daí a gente conversa sobre o texto, daí no dia seguinte ela escreve mais. Durante todos os dias tem essa programação. Eu estudei lá em Campinas, que era um colégio de freiras, né, o Dom Barreto, que tinha uma bibliotecária lá que ela era ótima, porque ela olhava para a nossa cara e ela falava assim, você vai gostar desse livro. E ela ia lá e pegava o livro e ela sempre acertava. E era uma biblioteca bonita, porque ela era toda de madeira, o piso, as estantes, tudo. E eu acho que a manutenção era meio ruim, então tudo rangia, você pisava, clec, 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 assim, naquelas madeiras. Mas eu amava ficar lá. E tinha uma seleção de livros muito legais, mas a memória afetiva mesmo era dessa mulher que ela sabia o que cada criança ia gostar de ler. E isso, com certeza, ajudou muito na minha formação de leitora, porque eu estava sempre lá, levando livros para casa, e ela sacava cada um. Quer ver? Para essa turma que está aqui, nessa idade, tem um livro que eu li quando eu era criança, que eu amei de paixão, e depois eu reli adulta e ficou melhor ainda, que é O Sofá Estampado, da Lígia Bojunga. Esse, para mim, é um dos livros mais legais que existe na literatura brasileira. E agora, eu vou falar o que eu estou lendo agora, que é um livro que eu estou espantada, assim como as pessoas não estão falando mais a respeito, de tão legal que é a história de uma bruxa do Equador, que ela migra e vai morar nos Estados Unidos. Mas é a história dessa bruxa e todos os filhos e netos dela. Chama A Herança da Orquídea Divina. E a autora é Zoraide. O sobrenome dela eu vou ter que pesquisar. Zoraide Gonçalves, talvez. Ela é do Equador. Esse livro, sabe a impressão que eu tenho? Sabe quando saiu 100 Anos de Solidão, que virou aquela coisa assim, todo mundo, uau, o que é isso? É mais ou menos essa pegada, que tem essa coisa da magia, que eu estou encantada com esse livro. Então, eu posso começar comentando esse daqui, que esse está na biblioteca. Então, o Manias de Família é a história da família como assim.
que não sei se acontece isso com vocês, mas eu reparo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando mania da família inteira. Eu queria a história de um menino que ele não quer virar um adulto cheio de manias. Então, o que ele faz? Ele monta um relatório e nesse relatório ele vai escrevendo as manias de cada um dos parentes dele, do vô, do pai, da mãe, da irmã pré-adolescente e de um irmãozinho bebê. Então ele pega e começa assim, tipo, hora da escovação dos dentes. Daí ele vai observando cada membro da família e vendo quais são as manias na hora de escovar os dentes, na hora de escolher uma roupa para vestir, na hora de dormir. Então ele é super detalhista, super minucioso, a mania de cada um. Daí ele vai para as manias, ele tenta descobrir de onde que vieram essas manias. Então ele vai gerações atrás dos antepassados dele e vai descobrindo a origem das manias. E o que eu acho interessante desse livro, assim, é no formato de relatório mesmo, e são blocos curtos de texto e de uma maneira muito organizada em que ele faz. Esse é um garoto muito metódico. Então, por exemplo, quando ele vai observar a escolha de roupa, ele coloca aqui critérios, depois ele coloca tempo, quanto tempo cada pessoa demora para escolher a roupa que vai vestir, o resultado, por exemplo, o resultado do vô dele é estridente. E a conclusão, ele escreve a conclusão dele. Então, esse é um livro muito bacana, porque o que acontece quando esse livro é usado, por exemplo, em escolas? Depois da leitura, as crianças começam a escrever no mesmo formato que o garoto. E vão fazendo o relatório das manias da família delas, né? Então, é legal que tem a brincadeira depois é você também fazer o seu próprio relatório, né? Daí... Olha lá, ele já fez o relatório. Aqui, o Pinguim Tupiniquim é a história, como diz o título, é um pinguim chamado Orozimbo, que ele mora lá no Polo Sul, que nem qualquer pinguim normal. Só que o detalhe, ele acha assim muito, muito chato morar no Polo Sul, que só neva, faz frio e não tem nada para fazer. Ele acha aquela vida um tédio. Até que um dia passa o Amir Klink velejando. Ele pega, é minha oportunidade. Ele pula no veleiro do Amir Klink e foge. E sai viajando, chega na Argentina, passa pela Argentina, passa pela América Latina, Brasil, até que ele chega no interior do Brasil, num sítio, e conhece uma galinha de Angola, chamada Olga, e se apaixona por ela. E é uma grande história de amor. Enfim, um pinguim tupiniquim, muitas aventuras aqui. E Brincadeira de Casinha é a história de uma menina chamada Cássia, que é uma garota, assim, que tem uma imaginação muito fértil. Então, todos os dias depois da escola, a mãe não tem onde deixar essa menina e deixa ela na casa da Dona Generosa. Quem é a Dona Generosa? Ela é a avó de um colega de sala de aula dela, que é o João. Então, ela fica lá na casa da Dona Generosa com o João. Isso, gente, acontece no ano de 1984, tem até o calendário aqui. Então, 1984, que era quando eu era criança, vocês não imaginam o que era o mundo naquela época. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, quando você brincava de casinha, só existia aquele mundo da casinha e sua imaginação. E durante essa brincadeira, a menina se apaixona de verdade pelo João. E daí ela começa a viver todas as fases do casamento. Filhos, carreira, desafios, ciúmes, cuidados com a casa, traição entre o casal, divórcio. Ela vai fundo. Tudo o que pode acontecer no casamento, essa menina vive enquanto está ali, que ela entrou nessa brincadeira de casinha.
É um livro que eu acho muito interessante pelo seguinte, aqui tudo que eu tenho que falar sobre feminismo, a formação do que é a identidade feminina, tudo eu coloquei nesse livro aqui. Eu acho que é um tema muito legal. Machismo, né? Qual é a função de uma mulher na casa, a função de um homem, como você define uma mulher, o que faz você ser uma mulher, o que você faz você ser um homem, como se educa uma criança. Essas questões que eu acho que são questões que a vida inteira a gente se faz essas perguntas, essa garota se faz essas perguntas aqui. Então, brincadeira de casinha. Eu acho que são esses que tem aqui na biblioteca, por enquanto, né? Nós temos mais 2, que é o Dálmata Descontrolado Ah. e o Unicórnios, que estão emprestados. Mas se quiser falar. Um Dálmata Descontrolado, sabe a hora que eu falei do meu primeiro livro, que é o Saga Animal? Que é a história do menino que quer ter um bicho, a mãe não deixa, ele começa a trazer bichos escondidos para casa. Daí eu escrevi a continuação, que é um Dálmata Descontrolado, que esse menino ganha um cachorro, no final das contas, que é um dálmata, ele é terrível. Ele começa a destruir a casa inteira, começa a comer sapato da mãe, começa a destruir sofá, é uma loucura. E daí é a história desse menino aprendendo a cuidar de um cachorro. Porque é um clássico isso. A criança quer um cachorro, ganha um cachorro. Parece, final feliz, realizei meu sonho. Só que daí começa a parte 2, né? Como cuidar de um bicho que é uma pestinha. Então, essa é a história de um dálmata descontrolado. Certo. O Vende-se Unicórnios é uma história que esse foi um livro assim, é diferente a maneira como surgiu a história. Por quê? A maioria dos livros que a gente escreve, você tem uma ideia e você começa a escrever o livro e vai. Esse não, a editora me procurou com um tema, né? E o tema era o consumismo. Eu falei, a gente quer que você desenvolva uma história com esse tema, assim, uma garota que ela vira uma louca do consumo. Sai comprando, só pensa em comprar coisas, está nessa piração. E daí o Vende-se Unicórnios é sobre isso. É uma garota completamente descontrolada e ela tem uma irmã gêmea que é muito pé no chão. E daí, só que ela começa assim, pegar cartão de crédito da mãe, comprar coisas sem a mãe saber. Ela enlouquece. E é esse momento da adolescência. E o Vende-se Unicórnios, é o título, se falar o que é esse Vende-se Unicórnios, o que é esse título, perde a graça do livro, tem que ler o livro. Certo. Obrigada. Quantos livros você fez? Eu já tenho 35 livros publicados. O seu sonho foi realizado? Se o meu sonho foi realizado, eu acho que sim. Mas sabe de uma coisa? Tem uma coisa engraçada que acontece. A gente realiza um sonho, no dia seguinte aparece outro. Não entendi. Você acha que nós temos potencial para fazer o que você fez? Tem. Tem. Todos vocês. Sabe por quê? Porque escrever é treino. É treino. É assim, eu não comecei a escrever bem de cara. Primeiro você escreve uma versão, depois você lê e fala, não, isso daqui ainda precisa trabalhar mais. Daí você reescreve o texto. Daí você entrega para um colega ler. Daí recebe as críticas. É muito importante, assim, saber receber uma crítica, não ficar magoado, não ficar ofendido, mas pega tudo aquilo que você ouviu e volta para trabalhar no texto. Outra dúvida. Fala. Com 8 anos, eu comecei a gostar muito de livro, ler essas coisas. Aí com 9 anos eu comecei aqui a meus gibis. Pegava um papel, colocava com o outro e fazia. Aí eu comecei a pegar o jeito de escrever. Olha, gibi é uma coisa maravilhosa, porque eu acho que... Sabe o que é legal do gibi? A trama, a narrativa. Porque quando a gente fica lendo livros, é legal, tem a linguagem, né? Tem muita coisa interessante ali.
tem a linguagem poética, mas gibi é uma coisa maravilhosa para a gente pensar em tramas, porque gibi acontece coisa pra caramba. Outra dúvida. Você Oi. é youtuber? O seu sonho é ser youtuber? Boa sorte. Boa sorte. Então, boa sorte. Oi. Você já vendeu um dos seus livros? Se eu vendi? Eu, pessoalmente? Já. Já vendi. Às vezes, assim, por exemplo, a pessoa está ali na livraria, escolhendo um livro. E eu estou na livraria, eu estou vendo que ela está escolhendo um livro. Deus chega e fala, oi, então, quer uma dica? Olha, esse daqui eu que escrevi. Sim. Oi. Quanto tempo você tem de carreira? Eu comecei em 2001, então 22 anos. 22 anos de carreira. Eu publiquei meu primeiro livro em 2001, né? Mas eu comecei a escrever antes. Uma dúvida. Qual que é o livro que mais bombou o seu? Tipo, mais foi comprado? Livro que mais foi comprado? Deixa eu ver. Olha, eu tenho um aqui que talvez seja esse. Esse aqui. Perdendo Perninhas. Que esse é um livro que fala do 6º ano. Começa no primeiro dia de aula do 6º ano. E daí são 4 amigas. E é interessante assim, que no 6º ano acontece uma coisa aqui. A narradora se sente muito no meio do caminho. Porque ela tem uma amiga que é criancinha, e outra que já é uma adolescente. E assim, foi da noite pro dia, entendeu? Uma virou super adolescente, a outra continua criança, e ela às vezes é criança, às vezes é adolescente. Então, esse livro eu gosto bastante dele, na verdade. Oi. Qual que é o seu sonho de ser criança? Qual que era meu sonho quando era criança? Eu queria... Vocês não vão saber. O Indiana Jones. Vocês lembram dele? Eu queria ser o Indiana Jones. Esse era o meu sonho de criança. Ainda bem que vocês conhecem, pelo menos. Meu sonho de criança é ser veterinária. Veterinária? Olha, muito mais fácil que o meu. Uma pergunta. Oi. Qual o livro seu que você mais gosta? Essa é uma pergunta bem difícil. Mas eu vou falar um aqui, ó. Contos da Toca é um livro que eu gosto muito pelo seguinte. Eu escrevi isso daqui na pandemia, que foi assim, tinha 20 dias de isolamento social. Uma parente minha, a Julieta, falou assim, que ela queria contar histórias para as netas dela pela internet, porque não podia mais encontrar. E ela falou assim, eu estou procurando histórias pela internet e as histórias assim não tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, parece que nada faz sentido agora. Você tem alguma dica de histórias legais para criança, assim, histórias modernas? Eu procurei, eu falei, não tem. Eu falei, mas deixa que eu vou escrever. Eu falei, pode deixar. Daí, todos os dias, eu escrevia uma história que era... Eu pegava assim, eu acordava de manhã e pensava num bicho, por exemplo, formigas. Falei, o que está acontecendo com essas formigas agora na pandemia? Com o isolamento social, que não tem gente andando na rua. Daí eu escrevi a história delas. Urso polar. Como que está a vida dos ursos polares agora, no meio do isolamento, né? E daí eu escrevi várias histórias e daí virou esse livro. Então eu gosto muito assim, porque no fim fica bem engraçado. Retrata, né, o momento que todos nós vivemos. Ficou muito bonita as ilustrações. E eu acho que me ajudou a sobreviver na pandemia, porque tinha dias assim que realmente você falava, nossa, será que o mundo vai acabar? O que vai ser agora da gente? E eu estava lá escrevendo, me divertindo, foi ótimo. Oi. Qual que é o seu sonho atualmente? Qual que é meu sonho atualmente? Olha... Seu Indiana Jones 2. Seu Indiana Jones. Bom, tem muitos sonhos, mas, sonho. Eu botei na cabeça que eu quero ir para o México. Sério? Sabe, México, assim, você põe na cabeça, México, quero conhecer o México. Daí toda hora eu fico pensando,
As pessoas falam, ai, o que você quer falar? Eu vou falar que é o México, porque de tanto falar, vai que acontece, né? Daí... Qual foi a época que mais bombou os seus livros? A época que mais bombou... Nossa, isso é uma boa pergunta. Ó, 2006 foi um ano super importante, porque foi um ano que eu ganhei um prêmio legal, então, assim, teve bastante destaque. 5 anos de carreira. Talvez tenha sido 2006, a época assim, uau. Não, eu estava perguntando qual foi a época que mais deu vendas. Que mais deu vendas? Você viu que estava um monte de gente comprando. Lendo. Olha, acho que 2017 talvez tenha sido um ano bom também. É meio assim, tem altos e baixos. Oi. O primeiro livro foi Saga Animal. Deixa eu ver se ele está aqui, acho que ele está. Aqui, ó. Esse aqui. Que é a história do menino que quer ter um bicho de estimação. E a mãe não deixa. Aquela que você falou? É. Quem mais? Oi. O seu primeiro ano que você fez um livro? 2001. 2001. Oi. Qual foi o livro que mais demorou para terminar? O livro que mais demorou para eu terminar é um livro que não está aqui, que chama O Livro das Cartas Encantadas, que é uma correspondência entre a Branca de Neve, a Bela Adormecida e a Cinderela. Por que demorou? Porque, como essas histórias já existiam, eu fiz muita pesquisa para ver todos os autores que já tinham escrito e reescrito essas histórias. Eu fiquei pesquisando muito antes de começar. 4 anos. 4 anos. Bom, vamos aqui e depois ali. Oi. Quanto tempo faz que você escreveu o seu último livro? Até agora? O meu último livro, até agora. O último livro eu terminei no começo desse ano. Foi no começo desse ano. Qual que é o nome? Chama. Ele não foi publicado ainda, ele vai ser publicado no ano que vem. Qual que é o nome mesmo? O nome é 7 Bruxas e um Gato Temporário. Eu espero. Podem deixar que a hora que sair eu mando aqui para a biblioteca. Isso eu não posso falar, porque senão perde a graça. Porque vocês não ficam curiosos para saber o que é um gato temporário? Sim. Então, vai ter. O gato temporário é o grande personagem do livro. Nossa, tem 7 bruxas e um gato. E um gato temporário. Oi? Qual que foi o seu livro que mais demorou para você fazer? Então, já perguntaram aqui. O que mais demorou foi 4 anos. Que é o da Bela Adormecida, da Branca de Neve, E da Cinderela. Oi, você. Você já pensou em fazer um livro de Natal? De Natal? Um livro de Natal? Você já pensou? Não. Um livro de Natal. Simbolizando o Natal. Nunca pensei. E dia das crianças vai chegar? Uma pergunta. Também não. Vocês têm interesse num livro assim? Se tiverem, eu escrevo. Oi, peraí, deixa eu... Você já tá pensando em qual outro livro você vai fazer? Eu já estou escrevendo um outro livro, só que eu tenho uma coisa assim. Se eu começo a falar muito do que eu estou escrevendo, eu acho que vai dar azar e eu não vou conseguir terminar o livro. Então, eu nunca falo do que eu estou escrevendo. Que eu aprendi. Quando eu falo muito, eu não termino. Então, é uma dica que eu dou para vocês também. Não fica falando muito das coisas que vocês escrevem. Eu acho que tem uma coisa assim que... Não é porque o outro vai roubar a ideia, não é isso. É que tem uma coisa da criação que tem que ser mantida em segredo durante um bom tempo, assim. Quando você estiver terminando, daí tudo bem, pode falar.
De carreira, 22. 22? Por que quando completar 30 você não faz um livro especial para isso? Boa ideia. Boa ideia. E o mais esperado de 50 anos? Nossa! Vamos ver. Tá, eu vou tentar lembrar até lá. Gil, você pretende fazer um livro nesse mês? Esse mês eu estou escrevendo. Eu estou quase chegando na metade do livro. Quantas páginas vai ter, talvez? Vai ter 300 aproximadamente. Esse é um livro grande. Outra dúvida. Oi. Qual é o livro que você mais gostou? Ih, fugiu. Esqueci. Esqueceu. Qual foi o livro que você mais gostou? Que você mais gostou e adorou? Ah, esse daqui Bem é o... curto. Não, então, eu comentei com vocês. Esse daqui, Contos da Toca. Ele é curto. Ele é curto. São contos de, no máximo, 3 páginas. Mas a maioria é 1 página. E o outro livro que você acha bem curto e mais ou menos curto? Que eu acho curto e que eu gosto também. Ó, quando o livro eu gosto mais ou menos, eu nem publico. Eu tenho que gostar muito para eu publicar, senão eu já... Porque, às vezes, acontece isso. A gente escreve um livro, você vai, chega no final do livro, daí antes de você mandar para a editora, você lê várias vezes. E já aconteceu, eu terminei um livro, li e falei, não gostei. E não mandei para a editora e não aconteceu nada. Foram meses e meses e meses que eu fiquei escrevendo e não publiquei. Já. Durou 1 tarde. Uma tarde. Qual foi o motivo de você parar? Olha, foi assim. Eu viajei até Brasília para participar de um evento, só que daí teve uma complicação na divulgação do evento, que eu fiquei sentada lá e não apareceu ninguém. E eu estava lá para falar dos meus livros. Eu falei, gente, eu não acredito que eu vim até Brasília, perdi meu dia e não apareceu ninguém porque não tinham divulgado. Eu falei, daí sabe quando você fica muito brava? Muito brava, falar, o que eu estou fazendo nessa profissão também? Vou parar de escrever livro. Daí eu cheguei em casa, assim, no dia seguinte, tipo, vida normal. Olha que legal. Tá aí eu li um livro lindo que chama a história de um astronauta. E uma biografia, vale a pena sim ler. Agora eu não estou lembrando o nome, mas eu vou buscar lá em casa. Sim, passa pra gente. Bom, então nós agradecemos muito a sua presença, muito esse bate-papo tão alegre, tão descontraído que você proporcionou para nós nessa tarde e na Biblioteca Pública de Pardinho. Vamos continuar acompanhando seus lançamentos, os seus roteiros. Te desejamos muito sucesso e esse brilho nos olhos da escritora Índigo contagie todos nós sempre. Obrigada, Uma Rô. salva de palmas para ela. Obrigada.